Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Everton Kisner de novo. Bom galera, fazia tempo que eu não gravava vídeo, sim, peço desculpas, mas era por um bom motivo. Tava aí comprando equipamento novo, recebendo equipamento novo e agora a partir de hoje o senhor vai gravar mais vídeo para vocês. Sei que vocês gostam do canal, aí o pessoal tem feito essas inscrições. De antemão já vou pedir já para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like, olha os vídeos lá do Sor, lá tem bastante conteúdo legal e garanto que a partir de agora vai ficar muito melhor, né pessoal? Agora com a qualidade da imagem melhor, a qualidade do som melhor também, bem mais tranquilo, tá vindo muito conteúdo bom para vocês aqui no canal, tá pessoal? Tô marcando podcast, tô marcando para fazer novas aulas aí, tá galera? Tem muita coisa boa para vir aí no canal, graças a Deus. Então galera, por que eu vim hoje? Por que eu quero falar com vocês? Bom galera, eu até pensei em gravar antes esse vídeo, mas como eu disse eu estava impossibilitado, estava ruim para gravar, então agora vai ficar melhor. Mas enfim, eu vim hoje que eu achei necessário gravar esse vídeo com relação à Venezuela, pessoal. Sim, acho muito importante neste momento gravar esse vídeo, porque acredito eu que nós estamos num ponto de decisão aí, no clímax de uma ação dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos contra a Venezuela, tá pessoal? Mas não é contra a Venezuela, e sim contra o regime do Nicolás Maduro, né pessoal? O que eu falo sobre isso? O que eu tenho para dizer sobre? Bom galera, o Nicolás Maduro, todo mundo sabe, é um ditador, né? Ditador venezuelano, onde nas últimas eleições do ano passado ele perdeu as eleições e, né, digamos, como se diz no popular, na mão grande, ganhou, né, as eleições, mas ele perdeu na realidade. Tanto é que não é reconhecido por vários países aí a vitória nas eleições de 2024, né, pessoal? Então, o que acontece? Além disso, né, pessoal, a Venezuela já vem sendo um tendão ou um problema para os norte-americanos aqui na América Latina, né, pessoal? Assim como Cuba a Venezuela também acabou se tornando um problema para os norte-americanos e para a geopolítica da região da sul-americana, né, pessoal? Porque tu ter aquele regime autoritário, né, o Brasil recebendo milhões de refugiados da Venezuela, pessoas com fome, passando trabalho. É notório que o regime venezuelano ele não funciona, o regime político, econômico venezuelano não funciona. E aquilo ali se tornou mais uma autocracia dinástica quase do Nicolás Maduro, né pessoal? E é notório que ele não vai sair do poder se não for retirado à força. Então ele tem dado declarações, o ano retrasado quis invadir a parte de Essequibo, na Guiana, né? Fez até um mapa ali mostrando Essequibo. Também é um dos chefes, né, narcotraficantes do Caribe, né, o cartel de Los Soles. Então, e esse cartel de Los Soles, aliás, que envia muitas drogas para o continente americano, para os Estados Unidos. Então isso tem incomodado os americanos. E eu acredito, pessoal, que chegou o momento. Mas chegou o momento de retirar o Nicolás Maduro. O que eu penso sobre isso? Mas, professor, o Nicolás Maduro os Estados Unidos vai invadir a Venezuela com tanques, aviões, soldados, né? O boots on the ground, né? Que é as botas no chão ali, as botas correndo. Não vai ser boots on the ground. Não, vai ser, acredito eu, uma invasão assimétrica, vai ser uma invasão cirúrgica no território venezuelano, para retirar o Nicolás Maduro dali, acabar com o regime do Nicolás Maduro. Como os Estados Unidos farão isso? Eles têm meio para isso, né, pessoal? Eles têm cruzadores, têm destroyers com mísseis, eles têm ali um efetivo de 500 marines, né, 500 Navy SEALs, marines e entre outros soldados de operações especiais.
caças F-18 Super Hornet, garanto, helicópteros, bom, o maior porta-aviões do mundo está ali no Mar do Caribe, perto, né, próximo à Venezuela, o Henry Ford, né, o maior porta-aviões do mundo. Então eu acho, pessoal, que tá próximo da invasão, dessa invasão que os Estados Unidos farão, digamos, essa operação assimétrica, porque os Estados Unidos não vai invadir. Não vai invadir, eu digo, tradicionalmente, né, pessoal? Com armas tradicionais, da forma que as pessoas estão imaginando. Por quê? Por que não vai invadir desse jeito? Por que tu acha, professor, que não irá acontecer essa invasão militar regular? Porque senão, galera, vai ocasionar, é um preço muito alto que pode ser pago, que pode ser cobrado dos Estados Unidos, aliás. Porque assim, para depor um ditador, depor um autocrata, eles não vão sair do governo, não vão deixar o governo simplesmente barato por nada. Não, eles vão até a última. Nós temos aí vários ditadores ao longo da história. Na história mais recente nós podemos botar o Bashar al-Assad na Síria, aonde ele só fugiu da Síria, fugiu de Damasco porque os insurgentes estavam na porta estavam dentro de Damasco, próximo a capturar ele. Ele estava próximo da sua capitulação, assim como o Saddam Hussein. Então nós vemos o quê? Que esses regimes eles não caem tão facilmente. Não vai ser o caso da Venezuela, né, pessoal? Convenhamos, né? Acredito eu, então, que será uma missão mais assimétrica dos Estados Unidos, como eu disse. Talvez uma operação que eles estão ali olhando por satélite. A gente vai descer aqui, vai pegar assim, fazer tal. Porque uma batalha, um desembarque regular nas praias da Venezuela, com o efetivo que os americanos têm hoje ali no Caribe, não é grande o suficiente para conseguir adentrar ao território venezuelano, né? E conseguir fazer a capitulação do exército venezuelano, que o exército venezuelano pode não ser o exército maior do mundo, mais bem equipado do mundo, mas existe o exército. Eles estão no seu território, eles têm a população, eles têm a guarda bolivariana, né, pessoal? É muito bom nós lembrarmos disso. Então, em questão de equipamento, claro, obviamente a Venezuela é infinitamente inferior, mas pode-se fazer sim, se for o caso de uma invasão regular, tradicional, militar ali nas praias, uma invasão anfíbia ou por paraquedistas, digamos assim, com bombardeios, óbvio, lançamento de mísseis, de cruzeiro pela Marinha Americana. Porque primeiro começa, né, pessoal, com uma camada de artilharia, né, com caças, mísseis, bombas, tudo, para depois sim o terreno o terreno limpo, digamos assim, né, com as defesas já destruídas, aí sim desembarca a infantaria, né, como o senhor falou, o boots on the ground, né, mas eu acredito que não, né, pessoal, e ainda mais com o efetivo que os norte-americanos têm ali, que são cerca de 500 soldados. Não faria sentido ter poucos soldados desse jeito. Teria que ter muito mais soldados. Teria que ter uma força, uma logística quantitativa militar para fazer esse desembarque, como o senhor disse. Então acredito que não seja essa a ideia dos americanos. A ideia sim é uma operação assimétrica, uma operação de captura do Nicolás Maduro. Eles estão dando tempo, estão se armando. Mas então por que, professor, por que então os Estados Unidos estão trazendo tanto efetivo? Por vários motivos, galera. Por vários motivos. Primeiro motivo de todos é a pressão política. Tá? Primeira pressão. A
acuar o seu inimigo. O que eles estão fazendo com todo aquele efetivo de naus da Marinha Americana ali? Estão acuando o Nicolás Maduro. É notória a quantidade de vídeos, de posts, protesto que tem feito Nicolás Maduro, chamando o povo para a rua para falar que não quer guerra, que quer paz. E isso está acontecendo. Isso está servindo, essa coação, esse medo que os norte-americanos estão colocando no Maduro está acontecendo e está funcionando. Né, galera? Outra coisa, eles também têm que se resguardar, porque talvez uma operação dessa magnitude, que não é uma operação simples, a pessoa está querendo capturar um chefe de Estado, e não é de um país pequeno, é um país relativamente grande, a Venezuela com 25 milhões de pessoas, né? Tem aí um tamanho relativo grande, né? Se deve ser comparado ao estado do Pará, que é um estado grande. Então, não é uma coisa tão fácil assim de se fazer. Então, eles têm que ter uma logística militar com bastante destroyers, bastante cruzadores, um porta-aviões. Eles estão usando e mostrando a força que eles têm. Isso é uma fração da força americana, né, galera? Lembrando, os Estados Unidos, eles têm o Gerald R. Ford como principal nau capitânia da Marinha Americana hoje, né, símbolo da força americana, como o maior porta-aviões do mundo, mas eles ainda têm mais 10 porta-aviões nucleares, né, pessoal? Então, fora cruzadores, destroyers, fragatas, né, navios de patrulha, então eles têm muita coisa, né, galera? O que está aqui o que está na costa venezuelana é uma fração da força americana, né? Então nós olhamos para eles e nós pensamos, nossa, olha o tamanho da força americana. Mas para eles não é tanto assim, galera. Mas eles sabem que em comparação à força que eles têm, não é muito. Mas eles sabem que a Venezuela olhando, é um deslocamento militar muito grande. Então, galera, não vou me estender muito nesse vídeo, porque eu estou gravando outros vídeos para vocês. Esse vídeo eu estou fazendo em primeira mão, sem editar, sem nada. Mas fica aqui então fica aqui o meu pensamento para vocês, em que vai acontecer alguma coisa, vocês podem ter certeza. Uma invasão à Venezuela é praticamente certa, mas uma invasão, como o senhor falou, uma invasão assimétrica, uma operação especial de captura do Nicolás Maduro, claro, vindo com provavelmente lançamento de mísseis, uma dominação do espaço aéreo venezuelano, com certeza, porque senão eles não teriam trago o porta-aviões, né, pessoal? Tudo isso é óbvio. Agora, o que o senhor quer dizer é que eles não farão uma invasão nas praias venezuelanas, um desembarque militar, como o senhor falou, com os soldados, né, a infantaria ali descendo, o boots on the ground, como nós falamos na geopolítica. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o que eu disse, o que eu falei. Uma operação especial para tirar aliás, o Nicolás Maduro, tá? O que eu acho, senhor, mas vai funcionar se tirar só o Nicolás Maduro? Não. Eles têm que tirar o staff dele também, os seus generais, porque se tira o Nicolás Maduro, provavelmente boa chance de acontecer o quê? Outro assumir o lugar dele como ditador da Venezuela, porque lembrando, né, só existe o Nicolás Maduro e existe todo um generalato que é comprado por ele, que é pago por ele, né, pelos fundos venezuelanos e pelos fundos do narcotráfico, para manter ele no poder, manter o exército. Só para vocês terem uma ideia, né, para mim não me estender muito no vídeo, galera, a Venezuela é um dos países que mais tem generais no mundo. O exército venezuelano
é cerca de 150 a 200 mil homens. Fora a guarda bolivariana, estou falando só do exército regular bolivariano da Venezuela. Os caras têm mais de 3 mil generais. Isso é muita coisa, galera, para um exército relativamente pequeno, tá? O exército americano, para vocês terem uma ideia, cerca de 1.000 a 1.500. Só que o exército americano tem 1,3 milhões de homens, né? Então, para vocês terem uma ideia. Tá, galera? Então fica aí, fica o abraço do Sor, curtem o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dê essa força pro Sor, tá? Fica com Deus e tchau, tchau.